Brasil, o país onde tudo sobe. Aluguel, imposto, combustível, imposto, imposto e imposto. Mas o nível musical desce, desce, bem, despenca. Você quer escutar uma música no Spotify ou até mesmo no YouTube e tudo que você escuta é traição romantizada, apologia ao crime, adultização infantil. E caso você tenha curiosidade de ver o videoclipe, você vai ver coreografias que parecem testes físicos para ortopedista. E bem, a gente ainda tem que chamar isso de cultura. Hoje o assunto é bem básico. Seria isso cultura ou projeto de degradação? Bem, respira fundo, deixa seu like e inscreva-se, porque hoje vai ser um assunto desconfortável. Antes de qualquer questão moral ou social, vamos ser mais profissionais. Vamos falar de música como arte. A música, desde a tradição greco-romana, é harmonia, proporção, ritmo estruturado, desenvolvimento melódico e complexidade composicional. Desde Pitágoras, a música é entendida como uma expressão matemática da ordem. Bem, o que temos no funk? Base rítmica repetitiva com variação mínima. Harmonia inexistente. Progressões extremamente simplificadas. Melodia reduzida a repetição rítmica falada. Produção baseada em loops prontos para trends. Tecnicamente falando, é uma estrutura sonora simplificada ao extremo. Olha, isso não é nem sequer preconceito, é só uma análise estrutural. Você pode comparar, por exemplo, tudo isso com samba tradicional, bossa nova ou até música sertanejo clássica. Apesar de eu odiar todas elas possuem uma estrutura harmônica rica no quesito de atender aos requisitos para ser música. Já o funk trabalha com minimalismo extremo e repetição percussiva hipnótica. Ele não evolui musicalmente, ele condiciona o ouvinte. Mas essa degradação musical não começou com o funk, começou bem antes. Por exemplo, o sertanejo universitário popularizou os temas da traição, exaltação alcoólica, vitimização masculina hedonista e a fetichização de relacionamentos descartáveis. A narrativa virou de repente: eu traí, mas foi porque eu sofri. A música deixou de cantar amor e passou a cantar impulso. O que o funk fez foi radicalizar isso. Saiu o drama amoroso, entrou a sexualização explícita, saiu a metáfora e entrou a objetificação direta. É uma progressão da degeneração cultural. Para os gregos, a cultura, ou paideia, significava a formação da alma. Aristóteles defendia que a música moldava o caráter. Platão, na República, dizia que certos modos musicais deveriam ser evitados porque corrompem o espírito. Roma entendia a cultura como civilização, aquilo que eleva o homem acima do instinto. Agora vem uma pergunta básica. Uma expressão cultural que exalta o crime, normaliza a violência, estimula a erotização precoce e valoriza a ostentação ilícita, ela ajuda a formar caráter ou a deformar? A cultura eleva. Essa favelização cultural nivela para baixo. É importante deixar muito claro que isso não é sobre pobreza geográfica. Isso é sobre mentalidade. Favela não é uma identidade moral. Mas quando a estética da marginalidade vira ideal aspiracional, existe um problema. Muitos estudos acadêmicos já apontaram a correlação entre as letras que exaltam violência, normalização de tráfico de drogas e glorificação do criminoso, a naturalização simbólica desses comportamentos. Não quer dizer que ouvir esse tipo de música torne alguém criminoso, mas normaliza essas narrativas, e isso altera a percepção social. Se o criminoso vira um herói estético, a criança passa a enxergar aquilo como um caminho possível. Isso é uma engenharia simbólica. E aqui entra um ponto delicado. Quem consome majoritariamente o funk hoje em dia? Tanto a classe média alta, como os universitários, como a elite urbana, como a casta mais baixa. Quem financia tudo isso? Os produtores, gravadoras, empresários, grandes grupos e corporações. Existe uma dinâmica curiosa nisso. A elite
a burguesia consome como entretenimento. A periferia internaliza como identidade. E no final das contas, o que acontece? A elite se mantém no topo. Isso mantém o status quo. Enquanto a classe média alta ouve funk em suas festas privadas, o jovem pobre vem, através dele, o incentivo ao crime. É praticamente um atalho. Isso é simplesmente uma estrutura de mercado do capitalismo. Quem lucra não é a população, é uma indústria que atende aos requisitos da burguesia. O funk dominante atual trabalha com alguns problemas bem graves. A objetificação explícita do corpo feminino, a redução da mulher a um instrumento de prazer ou a competição estética sexualizada. Isso impacta diretamente na cabeça das meninas mais jovens. E assim a gente tem ainda um ponto mais grave, a adultização infantil. Crianças são expostas de forma precoce à linguagem sexual explícita, danças eróticas e estética corporal hipersexualizada. Isso altera o desenvolvimento psicológico. Isso não é moralismo nem nada do tipo. É simplesmente neurociência básica. A infância é uma fase de formação simbólica. Quando a referência é a erotização, o resultado é uma distorção da identidade. Quando a violência vira moda, quando a vulgaridade vira linguagem, quando o grotesco vira entretenimento, não estamos diante de cultura popular. Estamos diante de uma indústria que descobriu que o escândalo vende, e vende muito. Mas vende à custa de quê? A educação simbólica, a formação moral e a estrutura familiar. Em quase 20 anos, a linguagem pública se degradou, a sexualização se intensificou, a tolerância ao crime aumentou e a infância foi encurtada. A sociedade passou de "isso seria inadequado" para "isso é só música". Mas a música molda o imaginário, e o imaginário molda comportamento. É importante deixar muito claro que o problema não é ser pobre, não é morar na comunidade. O problema não vem da origem social. O problema é a transformação da miséria em uma estética de vida, é a glamorização da marginalidade, é uma indústria lucrando com degradação. A pobreza deve ser superada e não romantizada. O que começou a partir de uma romantização de traições passou pela erotização explícita e culminou na normalização da violência estética. Não é música, é um sinal da crise civilizacional. Quando a arte deixa de levar, ela passa a anestesiar, e um povo anestesiado não reage. E aqui entra algo muito interessante. Enquanto essa degradação cultural avança, um outro fenômeno cresce de forma paralela: a expansão do neopentecostalismo nas periferias. Bem, será que existe algum tipo de correlação? Será que esse vazio moral criado por essa cultura está sendo preenchido por uma outra narrativa artificial? Bom, nós vamos analisar isso posteriormente e avaliar como esse cenário está favorecendo a expansão evangélica no Brasil, especialmente neopentecostal. E se você acha esse tema interessante, comenta, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Obrigado.